Salve, salve pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Carvalho e hoje vamos estar falando aí sobre o espinho que cresce no terreno. A Bíblia vai dizer lá em Mateus 13 que a semente ela cai num terreno e junto com essa semente que cresce espinhos, e esses espinhos sufocam toda a semente ao ponto dela crescer e não resistir e vir a morrer. Então vamos falar o que poderia ser esses espinhos na vida de um cristão. Um cristão, quando ele tem o seu foco em Deus, ele começa a buscar Deus, ele lê a Bíblia, ele jejua, ele ora, ele vai fazendo essas coisas. Só que sem ele perceber, os espinhos começam a crescer junto. O que seriam esses espinhos? Seriam as distrações, seriam N coisas, não necessariamente o pecado, aquele pecado que a gente entende como o pecado que te separa de Deus, mas sim as pequenas distrações que vão se tornando grandes distrações. Um exemplo, você tem a sua rotina de buscar a Deus, mas de repente você se interessa por uma série na televisão. Então, aquele momento onde você buscava a Deus, onde você orava e etc., você começa agora a assistir um episódio atrás de episódio. Então, esse é um espinho que aos poucos vai matando aquela sua vontade de orar e aquele seu desejo de ler a Bíblia. Porque você vai pegar para ler a Bíblia, mas você vai ficar com a cabeça na série, no filme. E assim, estou dando esse exemplo de filmes, mas pode ser outras coisas. E como já diz aquele ditado, um abismo puxa outro abismo. Então, devagarzinho esses espinhos vão fazendo com que o seu tempo com Deus ele vai diminuir. Então, consequentemente, acaba sendo um pecado de você não estar se relacionando com Deus. E por aí vai. Às vezes você tem aquela preocupação com o seu trabalho, a vontade de trabalhar, de fazer dinheiro, levantar riquezas, ao ponto de você também esquecer as coisas de Deus, porque o seu trabalho está tomando seu tempo. E por último, tem aqueles pecadinhos que aos poucos eles vão crescendo e se tornando para nós homens, né, pecados maiores. Ou seja, para Deus, pecado é tudo igual. Mas nós, como homens, enxergamos pecados de formas diferentes. Né? A gente consegue, para nós, entender um pecado menor do que um outro pecado. Um exemplo, o cara que fala uma mentira, para nós é um pecado muito menor do que um cara que trai a sua esposa no casamento. Porém, para Deus, o pecado é tudo igual. Então, assim, esses são os espinhos que vai nos atrapalhar com Deus se a gente não aprender a eliminá-los. Todo mês, né? Todo dia, toda hora, um espinho vai querer brotar no seu terreno para sufocar a palavra de Deus que está no seu coração. Então você tem que aprender a ser um bom jardineiro e eliminar esses espinhos aí. Que Deus te abençoe e um forte abraço.